Olá, eu sou o Guga Cruz, este é o Band ESG Move Negócios. Estamos mais uma vez com um convidado muito especial aqui no programa. Hoje eu trago para vocês o gerente de comunicação e sustentabilidade da PetroRecôncavo, uma empresa baiana que tem feito a diferença aqui no nosso estado. Fábio, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Dê os seus boas-vindas para os nossos espectadores. Guga, obrigado pelo convite, né? Tá aí falando aqui em nome da PetroRecôncavo, como você disse, uma empresa baiana que nasce aqui, a terra também onde foi descoberto o petróleo, né? Sim. Nós estamos aqui hoje numa feira de óleo e gás, e a PetroRecôncavo tem muita satisfação, né, de poder ter nascido aqui e poder expandir o seu negócio pelo Brasil também. É. Fábio, a gente tem muitos assuntos para conversar com a PetroRecôncavo, mas tem alguns em especial que eu queria trazer para você hoje. Quando a gente está falando de sustentabilidade, de uma agenda ESG, onde a gente está pensando em riscos e desses riscos a gente mitigar ameaças, gerar oportunidades, a gente percebe que a empresa traz impactos importantes para a sociedade, para o meio em que ela está inserido e, por vezes, a sociedade vê apenas impactos negativos. Ah, está gerando poluição, está movimentando muito gente de outros lugares. No entanto, a gente vê também muitos impactos positivos e que nem sempre isso é tão bem levado para as comunidades. E eu percebi que a PetroRecôncavo tem se movimentado nesse sentido. Produziu agora, juntamente com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia e a FGV, se eu não me engano, um importante relatório contendo dados de impactos socioeconômicos nas localidades onde ela está inserida, notadamente aqui na Bahia. Tem um dado que me chamou muito a atenção, que diz o seguinte: temos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos, além de novos negócios que surgem por conta dessa geração de riqueza. Você podia trazer para a gente um pouco disso? Claro, Guga, de fato a PetroRecôncavo ela fez esse trabalho junto com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia e esse ano, inclusive, a gente expandiu isso para o Rio Grande do Norte, fez esse trabalho para a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte também. Nosso interesse, nosso desejo é a gente poder entender o que é esse impacto social e essa contribuição socioeconômica que um negócio do óleo e gás pode ter. Por que isso? Tem uma origem, né? O petróleo no Brasil, ele sempre foi explorado, sempre foi trabalhado pela Petrobras. A partir da política de desinvestimento da Petrobras, outras empresas independentes começaram a fazer esse trabalho também. E a PetroRecôncavo é uma dessas. Inclusive, uma das primeiras que fez esse trabalho. A PetroRecôncavo ela nasce em 2000, né, como uma operadora da Petrobras, atuando em alguns campos maduros, e depois ela começa a ter seus próprios campos também. Na política do leilão, de leilões, sim, a Petrobras fez. Então, esse trabalho é focado muito em campos maduros, ou seja, aqueles campos considerados um pouco marginais, né, para uma indústria do porte da Petrobras, Shell e outras grandes, onde não teria tanta lucratividade ao explorar aquele poço. Então, quando a gente olha uma curva de produção num poço, ele vai decaindo, né, ao longo dos anos. Essas empresas independentes, ela tem uma capacidade de fazer revitalização desses campos. Por isso que a gente chama de revitalização de campos maduros. Tá. Essa revitalização é além dos poços, né? Porque o poço de petróleo, ele vai gerar óleo, gás, mas também vai gerar royalties, né, impostos, ele vai gerar benefícios, como você falou, geração de emprego, de renda. No caso da PetroRecôncavo, nós atuamos na Bahia e no Rio Grande do Norte, no interior desses dois lugares. Então a gente está aqui na região do litoral norte, agreste baiano, e no Rio Grande do Norte, ele está na região de Mossoró, em torno de 8 cidades do estado. E é o Nordeste brasileiro, né, situação de vulnerabilidade social, onde tinha uma indústria pujante do petróleo e ela começa a decair, né? Isso afeta a economia, isso afeta os empregos, porque a indústria do petróleo, como você disse, ela emprega muitas outras indústrias, né? Então você tem o explorador do petróleo, a produção do petróleo, mas você tem as empresas de serviços também. Sim. Isso, a PetroRecon começou a fazer um trabalho, na verdade, de internalização dessa mão de obra, né, terceira, porque o foco é a gente conseguir fazer esse campo da forma mais barata possível, né? Então é uma empresa low cost, uma empresa voltada muito para custo, mas isso, e mesmo assim a gente consegue, da cada emprego gerado pela PetroRecôncavo, gerar mais 10 outros empregos. Então, uma média de 7 empregos indiretos e 3 efeitos rendas, ou seja, é contribuindo para a economia daquela cidade.
A gente ouviu recentemente, né, o prefeito do Cojuca, inclusive, falando: eu reconheço como está o movimento do petróleo quando eu vejo o movimento da feira. Então, ou seja, a economia girando dentro do município dele. E hoje o município do Pojuca, especificamente, onde a gente, inclusive, tem uma atuação forte, hoje tem um polo onshore, né, de revitalização, inclusive, das indústrias de serviço que atendem a PetroRecôncavo, atende a Brava e outras empresas também que estão aqui na região da Bahia. E assim a gente vê esse mesmo movimento no Rio Grande do Norte. Mossoró é uma cidade que teve sempre uma base muito grande da Petrobras. A partir do momento do desinvestimento, da queda do petróleo lá, essas empresas elas voltam e hoje ela representa 45% do PIB industrial do Rio Grande do Norte. Então a gente queria entender o que é. A gente enxerga a nossa contribuição econômica direta, mas o que isso afeta também? E o Observatório da Indústria ele começou a fazer essa pesquisa e atrelou a, o que a gente investe como companhia e o que as prefeituras conseguem aplicar, né, desse recurso também. Então a gente observou um crescimento, né, do IDEB, ou seja, da nota do ensino público, né, daquelas escolas do ensino fundamental, e a gente observou também uma queda na mortalidade em quase 35, acima de 35%, um crescimento também em torno de 35% a 40% das notas do IDEB, principalmente aqui na Bahia, no Rio Grande do Norte, e a gente observa também o PIB muito mais alto. Os royalties em Pojuca, ele representa 50% da receita bruta do município. No Rio Grande do Norte, Felipe Guerra especificamente, representa 7 vezes mais a receita, ou seja, mais de 700% vem da indústria do óleo e gás. Então, tudo isso é uma contribuição para a gente entender. Bom, temos uma contribuição social, socioeconômica, mas também a gente precisa entender qual é o impacto que a gente gera. Uma movimentação de cargas, movimentação de pessoas, uma atividade econômica acontecendo. E isso faz com que a gente tenha um entendimento melhor da operação, né, da PetroRecôncavo, da indústria do óleo e gás, mas também faz com que a gente tenha muita satisfação de entender de que esse trabalho, né, que seriam campos abandonados, a gente está contribuindo com a geração de energia, a geração de emprego e também a geração econômica desses municípios também. Uhum. Fábio, quando você fala da exploração do petróleo, do gás natural onshore, né, ou seja, a gente está falando, como você disse, no interior do estado da Bahia, no interior do estado do Rio Grande do Norte, isso gera uma movimentação de pessoas importante. Como você comentou, a gente tem aquele efeito renda, né? Sim. E isso faz com que pousadas sejam procuradas, hotéis, aumento de fluxo em bares e restaurantes, outros serviços, e até pequenos negócios que passam a fornecer diretamente para a empresa. De outro lado, a gente vem com um histórico no setor de petróleo e gás, com a Lava Jato, de um incremento das empresas nas suas áreas de compliance. Sim. E de um aumento de exigências para que alguém forneça para a empresa, com due diligence mais rigorosas, contratos mais rigorosos. E aí, diante desse cenário, como é que a PetroRecôncavo faz esse equilíbrio para poder contratar pequenos negócios e ajudar, inclusive, no desenvolvimento local e, ao mesmo tempo, não permitir que isso cause algum risco de compliance para a empresa? A PetroRecôncavo ela tem como sua característica, eu posso dizer até no DNA da companhia, trabalhar com um colaborador local, né? Se a gente pensar em colaboradores, a gente está falando em 93% das pessoas que trabalham na PetroRecôncavo são nordestinos, são pessoas aqui do Nordeste. Por quê? Porque existe uma mão de obra extremamente especializada aqui na Bahia e no Rio Grande do Norte, pelo histórico da produção, né, advinda da Petrobras, advinda dos prestadores de serviço que tem lá também. Assim como trabalhar com fornecedores locais. A gente tem um caso, por exemplo, no Rio Grande do Norte, de um taxista, né, uma pessoa que trabalhava com um carro. A partir do momento que a PetroRecôncavo começou a se instalar lá em Mossoró, ele criou, na verdade, uma cooperativa, né, de transporte e hoje é um prestador de serviço da PetroRecôncavo até hoje também. Aham. E esse desenvolvimento é feito em conjunto com a PetroRecôncavo, né? A PetroRecôncavo é uma empresa pequena, né, de 300 e tantas pessoas, 350 pessoas, 390 pessoas. Em 2021, abriu capital, né, fez o IPO, abriu capital e saímos de uma empresa, como falei, de 350 para 1.700, 1.800 pessoas, chegando ao ano passado a ter quase 2.000 pessoas na companhia. Todo esse processo, inclusive muito veloz, ele faz com que a gente também tenha uma adaptação na área de governança. Então temos uma área de compliance, uma área de risco, uma área de auditoria muito mais estruturada, o que faz com que a gente também tenha que fazer um trabalho forte com os nossos fornecedores de adequação
de todo esse trabalho. Recentemente, né, um trabalho mais recente, a gente tem uma parceria, né, com a Federação das Indústrias através do Procomp, né, aí falando especificamente do aspecto de emissões, de um trabalho que a gente quer avançar no Scope 3 de emissões, e a gente quer que nossos fornecedores também estejam preparados para fornecer esse tipo de informação, tanto de emissões como também de resíduos. É um dos exemplos de formação que a gente faz. Olha, a gente tem Semana do Fornecedor, a gente tem um diálogo constante com todos eles para que eles estejam com as suas documentações adequadas e as práticas adequadas também. E hoje, a PetroRecôncavo investe em torno de 2 bilhões, né, em compras, né, gerais. E mais da metade é feita em fornecedores locais. Então isso é uma comprovação dessa promoção que a gente faz a fornecedores tanto na Bahia como no Rio Grande do Norte, como no Nordeste como um todo. E isso é é um aspecto muito importante para o desenvolvimento territorial sustentável. E aí você acabou de comentar aí, falou de escopo 3, para que o nosso espectador entenda um pouquinho desse linguajar. Quando a gente está falando em emissões de gases de efeito estufa e a empresa mitigar ou reduzir suas emissões, o protocolo Greenhouse Gas estabelece 3 escopos. O escopo 1, que são as emissões diretas da empresa, aquilo que ela está gerando de gases de efeito estufa. O escopo 2, que trata da transição energética, como é que a empresa vai substituindo sua matriz energética por uma matriz de combustíveis não fósseis ou renováveis. E, finalmente, o escopo 3, que são as emissões de terceiros, que indiretamente a empresa está gerando. E aí vem um grande desafio, né, Fábio? Como é que você trabalha com seus fornecedores e até com seus compradores também a redução de emissões? Esse é um desafio grande para vocês, né? Sem dúvida, é um dos grandes desafios. Estamos dentro da indústria de óleo e gás, né? É uma indústria, né, de carbono intensivo. Mas a gente tem uma grande satisfação, assim, de entender que na PetroRecôncavo a gente pega instalações, né, já utilizadas pela Petrobras. E um compromisso da companhia é de investimento constante, né, nessas instalações, seja para continuar produzindo, seja também na manutenção e na conservação desses equipamentos que a gente chama de upstream, né, que é o início da cadeia de petróleo, onde a gente tira do poço e a gente leva isso para as refinarias, né, para o midstream, que é a parte da distribuição. Então a companhia ela tem esse compromisso de manter isso. E para fazer isso, a gente precisa fazer da maneira mais eficiente possível, né? Uma dessas eficiências é a otimização do que antes era a gente podia dizer que antes o gás natural era uma partícula, era uma molécula até indesejada, né? O foco era no óleo, né? E a PetroRecôncavo é uma das pioneiras, inclusive, na Lei do Gás do Brasil, né, onde ela incentiva, né, a abertura da comercialização de gás para que a gente possa hoje ter o 40% da receita da companhia hoje vem do gás natural. Então, quando a gente fala de ventilação, de queima, a gente quer diminuir isso ao máximo possível, porque isso significa receita para a companhia também. né. Recentemente, a gente fez uma parceria no final do ano passado com a GNLink, no Rio Grande do Norte, onde a gente está fazendo agora uma unidade, né, com a GNLink de compressão de gás para que a gente consiga colocar ele como liquefeito e disseminar, distribuir isso dentro do interior do Nordeste também. A gente está num projeto piloto também com a GNLink de 2 carretas que levam gás, o petróleo da PetroRecôncavo no Rio Grande do Norte para Guamaré. Esses 2 caminhões movidos a gás também, para um foco, claro, em economia, mas também em redução de emissões também. Então, é um trabalho que precisa ser feito, claro, voltado para a eficiência da companhia, mas também voltado para a redução das emissões, primeiro do escopo 1 e escopo 2, como você falou, para a gente conseguir também chegar nesse escopo 3, que é um dos objetivos que a gente tem. Temos muito a fazer, né? Mas assim, a gente está satisfeito, estamos dentro da média hoje do onshore brasileiro, né, de emissões do onshore brasileiro, mas ainda há alguns projetos que a gente pode fazer para desenvolvimento disso. Que bom, que bom. E aí, Fábio, você também acabou falando aí sobre, quando você fala de escopo, de reportes, vocês já estão na 5ª edição do relatório de sustentabilidade de vocês. Eu sei que vocês utilizam o GRI, a norma GRI, mas você também falou da emissão de títulos de vocês, fizeram um IPO, e com isso a CVM, né, a nossa Comissão de Valores Imobiliários, ela determinou que as empresas com papéis listados, a partir de 2027, referente ao exercício de 2026, passem a fazer as suas demonstrações financeiras relacionadas à sustentabilidade. E aí é um novo desafio, trabalhar com oportunidades, com ameaças, o quanto isso vai custar, em que prazo, e as empresas já estão se debruçando sobre a temática, e imagino que vocês também, claro,
já estejam trabalhando nisso. Como é esse desafio para a área de comunicação e sustentabilidade que você carrega nas costas? Sem dúvida, né, a PetroRecôncavo, né, como você falou, né, uma determinação a gente está, né, cumprindo com ela, né, estamos na fase de preparação, né, desse relatório. É uma atividade, uma regulamentação muito voltada para a área de controladoria, né, então, assim, são normas, né, da controladoria, onde nós, como área de sustentabilidade, a gente está apoiando 100%, de certa maneira, trabalhando em conjunto, de mãos dadas com eles, para poder fazer isso. A área de sustentabilidade nas companhias, falando aqui pela PetroRecôncavo, é uma área de, posso dizer assim, de integração com todas as outras áreas, Aham. né? Meio ambiente, emissões, governança, toda essa estrutura, ela gera muitos dados. E a gente, como área de sustentabilidade, a gente captura esses dados, interpreta esses dados para gerar valor. No caso do IFRS, a gente está no momento, né, de entendimento, né, da norma, é nova para todo mundo, né? Poucas empresas publicaram seus relatórios ainda de maneira voluntária, e a gente já faz um inventário de emissões Uhum. há alguns anos, se eu não estou enganado, esse é o nosso 5º ano, né, de inventário. Então a gente já tem acompanhado isso, né, até por norma da ANP, é uma indústria extremamente regulada também, então a gente já vem fazendo esse processo, mas a gente também tem passos a dar, como construção de metas públicas, construção de estabelecer algumas oportunidades também que a gente está fazendo, identificando as ameaças e essas oportunidades que podem ser feitas. Então a gente está nessa fase de preparação, fase super interessante, que movimenta também internamente essa visão da sustentabilidade da companhia. Eu posso dizer que a PetroRecôncavo, ela tem isso, como eu falei, no seu DNA, por ser uma empresa que já atua, né, num setor, né, que precisa disso, regulado, mas ao mesmo tempo ela tem isso na sua característica de ser uma empresa de revitalização de campos, com uma pegada social muito forte também, Aham. mas sua pegada também de negócio muito forte, que é a otimização pelo gás natural. Que ótimo. E Fábio, a gente pensando em sustentabilidade, pensando no ESG, pensando no S de social, eu sei que a PetroRecôncavo desenvolve trabalhos importantes nas comunidades do entorno. Como é que são esses trabalhos? Eu até olhei no relatório de sustentabilidade de vocês, mas, claro, você com muito mais propriedade vai dizer para o nosso espectador como são esses trabalhos, que eventualmente podem ser assistencialistas, mas com resultados importantes para a comunidade. Fala aí um pouquinho para a gente. O lado, o S, né, quando a gente fala da sigla ESG ali, ele é extremamente importante, né, assim, ele nasce muito do propósito, inclusive, da companhia, como eu contei toda dessa história, né, então, assim, ele vem ali, todas essas empresas independentes, ela tem esse S muito forte, mas ela não para apenas na sua contribuição como negócio, né, ela amplia um pouco mais disso. O primeiro projeto social da PetroRecôncavo, ele nasce há mais de 10 anos por uma sensibilidade dos seus diretores ao entender que, ao perceber que estamos extraindo, né, tanto valor dessa terra aqui, mas a gente precisa retribuir de alguma maneira também. E assim nasce o Ciranda Viva, o primeiro projeto da PetroRecôncavo, que é um projeto de educação complementar para crianças e adolescentes, e que hoje a gente vê o resultado. Hoje a gente tem uma estagiária, inclusive, que trabalha conosco na área de comunicação, que nasceu nesse projeto, foi atendida por esse projeto e hoje está na faculdade, trabalhando aqui junto conosco na PetroRecôncavo também. Mas além disso, né, então assim, a gente trabalha com 2 eixos, né, um eixo de educação, porque é o DNA da companhia, é uma empresa formadora de pessoas desde lá do ano 2000, como a gente falou, né, formadora de fornecedores, formadora de colaboradores, de pessoas que estavam ali trabalhando como prestador de serviço, entra no mundo do óleo e gás, muito voltado para esse desenvolvimento de pessoas, e também o outro pilar, que é o pilar de geração de renda, né, então a gente identifica a vocação, né, daquela região. A gente hoje tem um projeto voltado para a agricultura familiar, né, e aqui e no Rio Grande do Norte também, e um projeto voltado, inclusive lançado no ano passado, aqui na Bahia Óleo e Gás, a gente vai fazer a formação, que é Mulheres no Óleo e Gás. A gente fez um trabalho junto com o Senai de formação de 29 mulheres, onde elas estão prontas hoje para entrar na indústria do óleo e gás. É uma formação técnica e hoje elas estão adequadas, né, para entrar no mercado de óleo e gás, tão prontas que a própria PetroRecôncavo está contratando 8 delas que participaram do projeto, e também fez um movimento junto aos seus fornecedores também de incentivo à contratação dessas pessoas também. Que bom. E esse é um ponto importante dentro do S, notadamente na área de indústria, que é a qualificação de mão de obra. E eu sei que vocês também investem na qualificação da própria mão de obra já de vocês, e agora tratando desse projeto aí, qualificando pessoas, mulheres em especial, para absorção dentro da empresa. Exato. A gente entende, né, que a indústria do óleo e gás, ela tem muito mais a quantidade
de homens, né, tradicionalmente, né, ela é muito masculina, e a gente quer contribuir de alguma maneira também com a inserção da mulher. A gente vê o valor, né, que é extremamente grande, né, de a quantidade quando elas estão ali atuando, seja no campo, seja no escritório, onde ela quiser. Isso é muito importante e a gente vem apoiando muito essa iniciativa. Esse projeto a gente pode dizer assim que é um case, né, de sucesso no sentido de internalização dessa mão de obra também que a gente está fazendo, mas principalmente da interação que a gente está tendo com o Senai nesse projeto também. Ah, que ótimo, e que sirva de exemplo para outras empresas também do setor, que eu sei que tem muita empresa também fazendo e caminhando nesse sentido. Fábio, lhe agradeço enormemente a participação, foi um prazer recebê-lo. Fique à vontade aí para fazer suas últimas considerações. Guga, para mim, como eu falei, assim, é uma satisfação estar aqui conversando com você, né? Esse tema de ESG é fundamental. Também parabenizo pela essa iniciativa, né, da Band News, porque tratar desse tema aqui na Bahia é muito importante, né? Quanto mais a gente puder compartilhar informações, né, do setor privado, do setor público, da organização da sociedade civil, vai ser importante para a gente tratar o tema. ESG, na nossa visão, ela não é uma área de suporte, ela não é uma área que fica ali tentando lembrar das iniciativas, ela é uma área de negócio, ela tem que estar atrelada à área de negócio, né? E esse é o nosso objetivo, que a gente possa promover cada vez mais debates como esses aqui também. Mais uma vez, muito obrigado. Esse foi o nosso Band ESG Move Negócios.